A geração canguru é a que mais cresce no Brasil. Segundo o último censo do IBGE, um número crescente de jovens com mais de 30 anos continua morando com os pais. Alguns já nem tão jovens assim, chegam aos 40 sem abandonar o ninho ou retornando depois de uma separação. Comodismo, falta de recursos financeiros, planejamento a longo prazo. O que será que prende esses marmanjos em casa? Hoje a gente conversa sobre morar com os pais e nossos convidados são a Juliana Grazer, estudante de enfermagem, Jorge Veschi, psicanalista, e André Panese, que mora com a filha de 28 anos. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. E eu quero começar com você, Jorge, trazendo primeiro uma análise realmente dessa questão que a gente está trazendo para o programa hoje. Como é que você, como psicanalista, percebe essa questão e o que, na tua opinião, faz com que essa geração esteja, de fato, saindo cada vez mais tarde de casa? Olha, a pessoa, né, uma pessoa, ela é composta por 4 partes. Ela é composta pela uma singularidade dela, né? Ela é composta pelo pai, né, pela linhagem do pai, pela mãe, né, pela linhagem da mãe, e por aquilo que a gente chama da geração, ou do espírito do tempo dela, da situação na qual ela vive, na qual ela está inserida. Então, essa questão ela é bastante múltipla, quer dizer, as pessoas elas não ficam ou permanecem nessa situação por um motivo só, especificamente. Quer dizer, tem questões individuais, né, de cada indivíduo, tem circunstâncias familiares, né, que compõem essa situação, eventualmente. Tem a situação social, né, cada país, vamos dizer, organiza essa situação de uma maneira, né, cada cultura, a gente é uma cultura latina, então as pessoas, a família latina, ela é mais afetiva, vamos dizer, ela é mais acolhedora, mais envolvida, ela se envolve mais com seus membros. Né? E tem essa questão do tempo, né, esse espírito do tempo, que hoje em dia as relações elas são relações complexas, elas não têm uma linearidade como a gente tinha algumas gerações atrás, onde as coisas já estão pré-estabelecidas, né? Como é que elas vão ser. André, você mora com a sua filha de 28 anos, aí primeiro bate uma curiosidade, com quantos anos você saiu de casa? Olha, 24 anos foi quando eu casei e, na verdade, foi não apenas pelo casamento, mas houve uma necessidade realmente de ter a minha própria casa e ter o meu próprio ambiente, vamos dizer assim. Claro que os meus pais, né, eles eram relativamente rígidos e tinham uma certa dificuldade e chega um momento em que você, não é que você discorde das regras dele, mas você quer ter seguir as suas próprias regras. Então vem aquela necessidade natural de você se desvencilhar daquilo e criar o seu próprio ambiente, né? E foi quando eu saí. E com a tua filha é diferente, você sente? Olha, não, eu acho que não existe essa rigidez da minha parte como da minha esposa e ela, não sei se quando ela saiu de casa por um período breve, né? Eu não sei se foi devido a essa necessidade de ter o espaço dela, mas se de alguma forma foi, eu acho que depois ela descobriu que poderia ter a mesma facilidade morando conosco e voltou a morar conosco. Tudo uma questão também dos acordos familiares que acontecem, exato, né? A Juliana mora com os pais e já com uma filha de 9 anos. Isso mesmo. Como é que é essa experiência, Juliana? Olha, eu acho até normal até, né? Inclusive o vínculo de amigos que eu tenho, a maioria ainda mora com os pais e tem mais de 30 também. Então, e tem filhos também. Então, assim, eu acho normal, eu não vejo... O IBGE está mostrando isso também, né? Eu não vejo uma coisa, assim, absurda hoje em dia, entendeu? Mesmo porque até, inclusive, meus pais, antes de casar, moravam com os pais também, né? Então, assim, e a família, óbvio, como ele falou, tem sempre uns conflitos, porque é uma convivência, é um cotidiano do dia a dia. Um dia um acorda com mau humor, outro acorda com um bom humor. Agora, a gente foi para as ruas para ouvir o que as pessoas pensam disso. E aí, para minha surpresa, vieram todas essas questões que a gente está colocando e algumas outras, ou seja, como você mesma está colocando, não só é comum, como os motivos são múltiplos. Vamos ver o que o pessoal falou nas ruas.
Com quantos anos você saiu da casa dos seus pais? Acho que com 27, 26 anos. Eu só me mudei mesmo quando já estava 4 anos casada. Eu moro atualmente com a minha mãe. Por quê? Acho que é uma questão financeira mesmo. Acho que hoje sair de casa gera um gasto muito grande e no momento não tem condição. Quantos anos têm seus filhos? Eu tenho 3 filhos. A mais velha tem 30 anos, depois tem um rapaz com 27 e uma menina de 24. Moram com você? Não todos. Essa mais velha de 30 anos, que já tem uma filhinha, eu tenho uma neta também de 10 anos, essa mora comigo lá em Porto Alegre. O que tem de prático em morar com os pais? Normalmente a comidinha da mamãe, tudo limpo, tudo organizado, sem você ter muita responsabilidade. Eu acho que atrapalha um pouco o nosso amadurecimento, porque a gente continua sendo filho, né? A mãe acaba que faz as coisas pela gente. Questão mesmo de economizar e futuramente sair de casa. Você faz planos de sair de casa? Só se eu casar. De uma casa para outra já. Tá difícil também morar sozinha? Não. E na prática você sofre. Por quê? Porque aí você vê que você encara a vida mesmo, né? Você tem que ter obrigações, tem que acordar cedo, levantar cedo, tem um monte de coisa para fazer, tem que trabalhar, estudar, ganhar, suar, sair de manhã. Aí isso dá muita falta, mas sempre meu pai e minha mãe me prepararam para isso, né? Sair com 18 anos, assim, daqui a pouquinho? Eu acho que eu vou ficar bem traumatizada. Vai fazer uma comidinha para manter ele em casa? Vou ficar inventando umas desculpinhas para passar em casa de vez em quando. Dorme aí, filho, tá tarde, é perigoso. Vários motivos, né, gente? Não é simples definir por quê. O que chamou a atenção de vocês nessas colocações que vocês ouviram ali? Eu me identifiquei com vários ali. Me vi em vários ali. Vários. Inclusive, tô noiva, né? Tenho um relacionamento já de 8 anos de namoro. E a gente pensa em casar, mas eu não penso em sair da casa dos meus pais. Não agora, porque, como foi dito ali também, que é uma questão financeira também. Hoje em dia é muito mais difícil você sair de casa e ter uma casa própria. Inclusive, essa condição que você vive hoje com uma filha ainda morando com seus pais também tem um fator que é uma comodidade, necessidade também, né, Juliana? Porque até para você estar com a sua filha e ter uma estrutura de permanência, isso acontece bastante também, não é, Jorge? Porque a gente não pode mais pensar numa solução genérica, né? Uma solução generalizada. Você tem soluções locais, quer dizer, cada pessoa ela procura, vamos dizer, uma solução para a sua condição de vida, quer dizer, que envolve a vida dela pessoal, a vida das pessoas com quem ela está envolvida emocionalmente, né? Esses vínculos afetivos, né? Porque o indivíduo ele é, ao mesmo tempo, um ser social, um ser familiar, quer dizer, então, muitas vezes a própria família ela tem uma estrutura, né, de conter os seus membros, né, de manter os seus membros próximos. Né? Como tem pessoas que preferem, vamos dizer, essa proximidade. Facilita o domingo em família também morar junto, Com certeza. né, André? Facilita? Estar com a filha que já está no mundo aí. Pois é, mas nem tanto porque não fica mais, nessa idade, a minha filha tem 28 anos, não fica mais com a família já há bastante tempo, né? Já tem a vida dela. E pouco fica conosco, na verdade, nesses termos, né? É verdade. Hoje em dia, na verdade, ela mora conosco, ou nós moramos com ela praticamente, que praticamente ela que cuida meio da casa, de cozinhar, essas coisas e tal, nessa parte, né? Mas ela vira e mexe, ela está dormindo na casa dos amigos, tal, quer dizer, nem sempre, na semana que ela fica umas 3 vezes dormindo em casa, 3 a 4 vezes, é normal, é mais que normal. Vocês Isso que o André falou, eu acho que é bastante interessante, porque tem esses dois lados da questão, entendeu? A gente pode olhar tanto nessa ótica, né, dos filhos que moram com os pais, mas os pais também moram com os filhos. Não são mais, não é uma coisa, são filhos dependendo dos pais, não é unidirecional, necessariamente. entendeu? Na maior parte das vezes, é importante para os pais também que o filho esteja ali, quer seja de uma maneira consciente ou não. Quer dizer, aparentemente, né, concretamente, você poderia dizer que a casa é dos pais, eventualmente
a situação financeira dos pais, mas emocionalmente... Até porque daqui a pouco os pais vão vir realmente morar com os filhos, né? Exatamente. Agora, vocês acham que tem alguma coisa a ver com classe social isso? Muda, pelo que vocês percebem, socialmente? No meu ponto de vista, não acho não. Acho que não muda em nada. É independente da classe social. Porque o vínculo de pessoas que eu conheço, tem pessoas que são realmente um pouco mais humildes, que moram com os pais por até escolha mesmo e necessidade, como você falou antes, e pessoas que são classe social alta, que moram com os pais e, no caso, até também por necessidade. Mas é interessante uma coisa que ele falou, do ponto de vista de filha, que é verdade. Eu moro na casa dos meus pais, mas eu fico lá praticamente 4 dias da semana. Né? Eu fico praticamente isso, que eu tenho namorada, aí eu fico lá, hoje eu vou ficar na casa dos meus pais porque eu tenho uma festa ali perto. Então eu fico lá uns 2, 3 dias. E eu vou para casa do noivo porque a gente vai fazer o programa tal, não sei o quê, com filha, né? Praticamente o pai dela, padrasto. E aí a gente sai por ali e fica lá na casa dele. Minha sogra me recebe muito bem, então é tudo, eu tenho assim várias casas, né? Assim, né? Bom, facilita, mas é sempre com os pais. E a mudança de mentalidade facilita isso, né? Na minha época, meus pais eram mais tradicionais e tal, isso seria mais difícil. Para minha irmã, por exemplo, fazer isso seria muito mais difícil, né? Mas na nossa mentalidade hoje em dia não é problema nenhum dela. Vai passar um dia com o namorado, vai dormir na casa do namorado ou na casa dos amigos e tal. Hoje em dia São isso ajustes, não é mais, né? Que a história está trazendo para a gente. Então, isso é muito mais fácil hoje em dia. É interessante ver a mãe ali também, ela com todo um discurso, não, tem que incentivar e tal, e chega no final, mas daqui a pouco ele vai querer sair. Não, mas aí no caso dele, vou segurar ele um pouquinho mais em casa. Que é muito mais uma questão afetiva. E, frequentemente, né, na clínica, eu trabalho muito com isso, frequentemente os pais, eles indiretamente seguram muito mais os filhos do que os filhos, exatamente. Porque é claro que quando as pessoas têm filhos, né, existe uma carência, quer dizer, uma necessidade afetiva dos filhos. Uma expectativa até, né? E que depois também é difícil a pessoa se desprender, vamos dizer, dessa necessidade. É claro que essa questão financeira que é alegada muitas vezes, mas necessidade financeira é um conceito muito amplo. Quer dizer, como você falou, se tem diferenças em classes sociais, né? Aquilo que é necessidade financeira para um pode ser totalmente diferente do que é necessidade financeira para o outro. Agora, será que em outros países isso é diferente? A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. No programa de hoje a gente está falando sobre morar com os pais e o intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre morar com os pais. Comigo aqui no estúdio o André, a Juliana e o Jorge. Gente, eu queria mostrar para vocês o depoimento de 2 franceses que moram no Brasil há muitos anos. Um deles, inclusive, é franco-brasileiro, ou seja, tem pai brasileiro, mãe francesa. E a gente foi buscar a opinião deles para entender qual é a diferença, né? Será que o brasileiro realmente é muito acomodado ou tem motivos muito específicos para ficar com essa geração canguru crescendo a cada ano? Vamos ver o que eles acham disso. É mais difícil morar sozinho no Brasil do que na França? Não, olha, minha experiência de vida com relação a sair da casa dos pais, ela começou com 18 anos de idade, quando eu fui fazer uma faculdade fora da minha cidade, a cidade onde eu nasci. Tudo bem que a diferença é grande, principalmente pelos auxílios moradia que tem na França, né? A gente está com um estado, eu diria, mais paternalista que dão algumas ajudas para poder seguir os estudos e isso facilita muito, obviamente, a saída de casa. Hoje, no Brasil, de fato, esses custos exorbitantes, de uma certa forma, dificultam, né, a saída e obriga as pessoas a ou se juntar para morar junto, dividir. E vocês acham que é uma questão cultural, econômica? Não necessariamente, porque agora o que está acontecendo, o que sempre aconteceu aqui, o fato de as pessoas saíram cada vez mais tarde da casa dos pais, está acontecendo na França agora. Tem muitos pais agora que até teve filmes sobre isso, porque na França foi uma coisa assim, tipo, uma pessoa de 30 anos voltando para a casa dos pais era um pesadelo para os pais e para a pessoa, em relação a como a sociedade vê isso, né? Porque é terrível, mesmo eu aqui, por exemplo, estou numa noite, eu vou falar, estou morando na casa do meu pai,
é muito complicado. E na França, imagina, é totalmente fora de questão. Quando eu voltei, depois de ter viajado bastante, eu pensava que em 1 ano eu poderia estabelecer minha vida aqui. Mas o fato é que agora eu ganho 4 vezes mais dinheiro e a vida aumentou quase 5 vezes mais. Porque a situação financeira é ruim para ele, mas para nós hoje que somos classe média, ainda mais professor, é muito ruim também. Então, por exemplo, se o Julian dissesse, olha, vou me embora amanhã, isso, ele me ajuda, ele não está aqui de graça, né? Entendeu? A gente compartilha na medida das possibilidades de cada um. Tomara que a família brasileira consiga conviver de uma forma pacífica e fraternal, enfim, e familiar com essas dificuldades, porque se você não consegue, é pior ainda, né? É pior ainda, é mais difícil. Sai caro. Sai caro. Exatamente. Esses depoimentos, para mim, derrubaram vários preconceitos que eu fui levando quando eu fui conversar com eles. Assim. Vocês percebem isso também? Que, inclusive, quando ele fala que na França está começando a acontecer isso também, né? Eles estão se juntando em família mesmo para permanecer com custo menor. E toda essa questão realmente do Estado financiar uma parte dos custos, né? Isso modifica. O que vocês acharam desses depoimentos? Principalmente a parte financeira, com certeza, assim, vindo para o Brasil modifica muito, porque a gente não tem um governo que ajuda muito, né? Então, uma das questões de eu estar dentro de casa hoje em dia é, obviamente, financeira. Também. Como eu disse, assim, tem a parte da família unida, mas a parte financeira é uma das que mais me prejudica, né? Atualmente, de sair da casa dos meus pais. A gente vive num estado em que se questiona muito o benefício social, né? Os poucos que se tem se considera muito paternalismo, mas o que eles trazem ali é auxílio moradia, transporte com custo mais baixo, enfim, N situações, né, que facilitam isso de certa forma. Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos por algum tempo, com a família e tudo mais. Inclusive voltei, porque a minha outra filha, que tem 31 anos, ela já estava em ponto de entrar para a faculdade e se ela entrasse para a faculdade, no meu pensamento, ela não voltaria mais ao Brasil. Então, acabou isso acontecendo, mas eu senti, pela nossa cultura latina, né, de ser uma cultura familiar, não só da família nuclear, mas com a família maior, com nossos pais e tudo mais morando juntos, eu não entendia muito da cultura americana, de que as crianças, né, os adolescentes e tal, chegam a uma certa idade, quando vão fazer faculdade, eles já vão fazer a faculdade fora do estado, fora do lugar onde eles estão, porque os filhos vão realmente morar fora, passam a morar fora, moram lá no campus da faculdade e tudo mais, como a gente vê muito em filme. E aquilo sempre me chocava. E também de uma outra parte, que também da parte dos idosos, que eles não tinham o suporte da família, dos filhos, de trazê-los para morar. É muito comum deles morarem em locais, né, para idosos apenas, tal. Então não há esse resgate do idoso também. E eu, conversando com um amigo de trabalho, uma colega de trabalho, e eu perguntei a ela sobre isso, conversando e tal, e ela falou que ela, como mãe, ela tinha um filho, né, mas na idade de sair, ela falou que se os filhos não saíssem de casa, elas se sentiam como tendo falhado na criação dos filhos, porque eles não tinham condição de sair de casa naquela época. Então, é uma coisa cultural. Então, e lá nos Estados Unidos não é que o Estado financiasse, não, era tudo a faculdade, eles tinham que ir pelos seus próprios meios, o pai pagava a faculdade e tudo mais, quer dizer, não é uma questão do Estado dando esse subsídio. Vai né? além disso, é uma né? questão cultural mesmo, né, no caso. Né? Agora, Jorge, trazendo uma questão, misturando um pouco o primeiro vídeo que a gente viu e esse agora, né? No primeiro fala-se da importância de se sair de casa para o amadurecimento, né? E nesse a gente vê o Julian, que no caso na França morava sozinho, no Brasil está morando com o pai, e o pai diz, não, ele está aqui em parceria comigo, né? Somos 2 adultos morando juntos. É possível esse amadurecimento morando com os pais? É possível, também como é possível que a pessoa não amadureça morando sozinha, porque
Isso implica também questões pessoais, quer dizer, nas condições, vamos dizer, mentais, emocionais, né, sob as quais cada pessoa amadurece. Então, cada um de nós, a gente tem uma tendência, uma possibilidade, né, de crescer, de amadurecer. Quer dizer, a gente tem muito esse clichê, né, vamos dizer, que as dificuldades da vida fazem a pessoa amadurecer. Mas às vezes não. Né? Inventaram isso em algum momento, né? Para crescer tem que sofrer um pouquinho. Porque... Né? Olhando para isso que a gente está discutindo aqui, nem sempre a saída de casa também traz um muitas vezes a crise, né, dependendo do tipo de personalidade, ela bloqueia a pessoa, ela não consegue se desenvolver. Ela precisaria, vamos dizer, de certas condições. Né? Outras pessoas não, se elas ficarem numa situação de muita preservação, ela não consegue realmente crescer. Mas isso não é um fator coletivo, quer dizer, não é uma questão genérica. Depende, vamos dizer, de cada pessoa. Então, se a gente estabelece um padrão, né, ao qual todo mundo teria que sair de casa, ou ninguém poderia sair de casa, vai sempre ter problemas, porque as condições, vamos dizer, que cada pessoa consegue, né, amadurecer, consegue se desenvolver, não é coletivo, quer dizer, não é genérico. Com certeza. Agora, a gente está meio que caminhando para o final do programa, eu acho muito importante trazer uma parte prática disso. Eu queria que cada um de vocês, com a experiência de vocês, principalmente vocês dois aqui, vou deixar o Jorge por último, falasse um pouco sobre regras de convivência, ou seja, o que vocês sugerem que se leve como regras de convivência, se vocês quiserem até trazer um exemplo da própria experiência de vocês. Olha, conviver com a minha família não é fácil nem difícil, na verdade, né? Obviamente tem dias de crise, já ouvi várias vezes os meus pais falarem assim, nossa, onde eu falhei, vocês estão em casa ainda? E ao mesmo tempo, como ele falou, eu não sei como seria se eu saísse de casa, será que eu ia amadurecer mais ou menos? Não acredito que eu tenha amadurecido pouco ou deixado de amadurecer porque eu convivo com eles até hoje, pelo contrário, eles me ajudam muito nessa parte, eles me apoiam muito. Agora, na sua relação afetiva, existem regras nessa convivência? Seus pais impuseram alguma regra ou você mesma se impôs junto com o seu companheiro essa convivência com a entrada dele na família também? Sempre foi muito tranquilo. O meu relacionamento com o meu noivo é totalmente separado da família. É óbvio que tem uma opinião aqui, olha, vê isso, acontece uma crise ou outra, eu comento com minha mãe e falo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas fica só no conselho, né? Nunca entraram, nunca invadiram no meu relacionamento, não. Sempre respeitaram muito. A família inteira sempre respeita muito, porque inclusive eu tenho 2 irmãs também que moram com meus pais. Então estamos todos juntos. E assim, a gente, de repente, hoje em dia, com esse problema de segurança todo, a gente se sente muito mais seguro dentro da casa dos pais, né? Então, me parece que a regra número 1 é respeito, né? Por mais subjetivo que isso possa parecer. Com certeza. E realmente é isso. Não é nada estabelecido no papel, nem nada, mas é o respeito. E nesse respeito, a casa é minha e da minha esposa. Nós temos as nossas regras e, de alguma forma, a minha filha tem que se moldar a essas regras, né? Então, não é nada assim tão rígido, né? Mas existe naturalmente as regras que a gente leva. Minha esposa vive brigando porque o quarto está desarrumado, o que é isso? Ela não gosta de tudo muito arrumadinho. Os conflitos são os mesmos, né? Sim, só muda de endereço. Então, de alguma forma, ela se molda, não que ela arrume tudo, mas às vezes joga as coisas dentro do armário, né? Mas fecha a porta, tudo bem, dá uma disfarçada. O que é aceitável da minha parte, por exemplo, que eu sempre coloquei, não quero namorado dentro de casa. E hoje é simples e é fácil porque você pode namorar fora de casa, não é problema nenhum. Mas é uma regra. Tudo bem que, no caso, tá noivo, já com relacionamento, é diferente. O relacionamento não é problema. Agora, o namorico, o ficante, não, em casa, não quero em casa. Em casa tem a nossa família, tem que respeitar uma família em geral, né? Mas são coisas pequenas, simples e que não são nem discutidos ali, debatidos. Se pega, né? Sensibilidade também, né? Tem acessibilidade, se pega e é fácil de conviver, não é difícil. E bola para frente. Agora, vou deixar você com a palavrinha final bem rapidinho, Jorge, assim, 3 regrinhas básicas que você consideraria importantes para a convivência familiar. Uma delas é esse respeito, né? Vamos dizer que
cada membro, vamos dizer, tem em relação aos outros. O outro é a questão da, vamos dizer, da própria convivência afetiva, né? Ela é a principal regra, quer dizer, a própria convivência, né? Ela já é uma regra, já que para você conviver, né, você tem que aceitar como pré-condição, né, as condições do outro com quem você quer conviver. Quer dizer, então, a principal regra da convivência é a própria convivência. E o outro fator é que essas regras, elas são também não só individuais, quer dizer, a regra que serve para uma pessoa, ela pode não servir para outra, e a maneira como se coloca a regra para uma pessoa, né, ela pode não ser a mesma, né, que se coloca, né, para outra pessoa, e ela também dúbia, quer dizer, não é só os pais que estabelecem regras para os filhos, quer dizer, os filhos também estabelecem regras para os pais. Porque, impõe, de certa forma, né? Até pela presença. Né? Porque os pais, eles não seriam pais se não tivessem os filhos. Muito bom. Eu acho que essa frase finaliza o programa para mim, porque gera uma discussão enorme que, com certeza, tem tudo a ver com isso que a gente está falando e principalmente sobre essa convivência pacífica familiar, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui com a gente no programa. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada. Foi meu. Obrigado, prazer. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Quer participar do nosso programa? Entra na nossa página no Facebook, curte lá e envia uma mensagem para a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau.